Ouve, ouve a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue. Saudamos a todos nossos preciosíssimos e amados ouvintes, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a presença poderosa do Espírito Santo possa estar sobre cada um daqueles que nos ouvem nesse momento, quando através dessa amiga rádio estamos entrando no seu lar com o programa A Voz do Pastor. Que a unção do Espírito Santo possa encher o seu lar e trazer uma atmosfera sobrenatural, curar os enfermos, libertar cada um de toda a opressão. O poder de Deus, ele é capaz de te libertar, seja do que for que esteja você enfrentando. Basta você ouvir com fé e tomar a palavra de Deus em sua vida, e ela te libertará de toda a opressão. Que Deus vos abençoe, preciosos ouvintes. Nós vamos, nesse momento, ler as Escrituras no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Apocalipse, capítulo 22, versículo 11, nos diz... Vou ler do versículo 10, Apocalipse 22, verso 10 a seguir. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Que Deus abençoe e acrescente suas bênçãos a palavra que foi lida nessa oportunidade. A Bíblia, nós sabemos que ela é um livro de profecias. E eis aqui uma das profecias que Deus deixou registrado, que haveria de suceder nos últimos dias. E essa é uma das provas que nós podemos ver que o arrebatamento está bem próximo, porque esse é um dos sinais também que tem já se cumprido. A Bíblia diz que chegaria o tempo que o injusto faria mais injustiça, e o justo faria justiça. O sujo seria mais sujo, mas o limpo se limparia mais ainda. E nós vemos que isso está exatamente se cumprindo. Você que me ouve nessa oportunidade, você, quem sabe, há ouvintes que já tem uma certa idade, e você pode relembrar comigo de os tempos mais antigos, e você lembrará que as virtudes foram mudadas. Por exemplo, os valores foram invertidos. Por exemplo, há um tempo atrás, se alguém chegasse em um comércio e ele comprasse alguma coisa ali e desse ali o seu dinheiro para pagar a dívida, e a pessoa do balcão, ao dar o troco, lhe dava algum dinheiro a mais, aquela pessoa sairia lá fora e então ele contaria o troco e voltaria e diria: amigo, você me deu um valor a mais aqui, eu conferi, eu quero te devolver. Todos que estivessem ali naquele estabelecimento, todos olhariam para o lado para ver quem era o nobre homem, o homem de qualidade, e essa pessoa seria venerada, louvada, exaltado pelas pessoas por ser uma pessoa de caráter. Mas hoje, se alguém vai num estabelecimento e recebe um dinheiro a mais na hora do troco, se ele voltar lá e dizer: amigo, você se enganou e me deu a mais, todos que estão ali olharão uns para os outros e rirão e dirão: esse é um bobalhão. Se fosse comigo,
jamais eu ia devolver. Veja, os valores foram invertidos. Se uma mulher saísse na rua mal vestida, era um motivo das pessoas se escandalizarem. E essa mulher simplesmente não seria bem vista, e ela não seria nem mesmo aceita entre as damas. Mas hoje, quando sai uma com certas roupinhas que seria indecente usar dentro do seu próprio quarto, roupas imorais, elas saem pelas ruas, elas são veneradas, e simplesmente a mídia lhe coloca ali diante nos jornais, e essa pessoa, ela se torna uma celebridade. Os valores foram invertidos. É a Bíblia se cumprindo. O sujo se sujaria mais ainda. Veja vocês que na própria igreja, nas religiões, aonde se deveria pregar moral, não se prega mais moral. Não se prega mais santidade. Não se prega mais vida vivida. Mas as igrejas, na maioria delas, se tornaram palanques políticos. E assim ali não há lugar para a palavra de Deus. Não há lugar nas igrejas para um ensinamento adequado, um ensinamento que leve as pessoas a se santificarem. Quando Nicodemos, em São João capítulo 3, chegou para Jesus Cristo e disse: Mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: te é necessário nascer de novo. Se tu não nasceres de novo, não verá o reino dos céus. Quer dizer, é necessário que você, Nicodemos, esse velho homem, seja morto para que um novo homem possa brotar, possa nascer de ti. Ou melhor, nascer dentro de você um novo homem, uma nova natureza, a natureza de Cristo. A natureza da palavra tem que se expressar através de você, Nicodemos. Mas hoje não se ensina mais isso nas igrejas. Somente é ensinado: una-se à igreja, coloque o seu nome no livro da igreja, seja um participante aqui, e então você já está com o seu nome escrito nos céus. E as pessoas ali naquelas igrejas, é dado da comunhão para todos, tanto que faça parte, tanto que tenha o seu nome escrito no livro, não importa o tipo de vida que vivam, não importa quantas vezes sejam casados, deixem suas esposas, casam outras vezes e recasam e casam, e assim não há mais nada que possa corrigir essas pessoas. Porque os próprios púlpitos estão poluídos de pecados, os próprios púlpitos estão poluídos de falsos ensinamentos e não há mais o ensinamento bíblico. Isso é sinal do tempo do fim. Não há mais um ensinamento que leve as pessoas a derrubarem seu rosto no chão, a caírem com seu rosto no chão, com lágrimas de suas faces, chorarem arrependidas de seus pecados. Não há ensinamentos para que leve as pessoas a voltar de atrás e acertar os seus erros. Mas simplesmente os ensinamentos e as pregações é somente: vem, aceite a Jesus. E tem um carro novo, e tem uma mansão, e tem apartamentos, e se torna um empresário, e você aceita Jesus e Deus te faz um milionário. As coisas estão invertidas, porque Jesus disse: não amontoai tesouros na terra, mas amontoai tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem e o ladrão não podem minar. Mas veja, meu ouvinte, as coisas foram invertidas. Isso são o quê? São profecias bíblicas se cumprindo. Mas o que temos nós que fazer diante de tudo isso? Há dois grupos. Há o grupo daquele que é sujo, e a Bíblia diz: eles se sujarão mais. Você pode ver que a cada dia as doutrinas vão sendo tiradas de certas religiões. O que ontem era pecado, hoje já não é mais. O que ontem era errado, hoje já não é mais. E eles dizem que é a modernidade que chegou. Mas eu te pergunto, Deus tem se modernizado?
Não, aquilo que está na palavra de Deus, Hebreus capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não pode mudar. Se ontem ele disse algo, ele tem que dizer o mesmo hoje e o mesmo amanhã. Se no passado era pecado tais coisas, hoje não pode ser diferente. Se a Bíblia diz que as mulheres não devam usar roupas de homens, Levítico capítulo 22, versículo 5 está escrito isso. Agora eu quero dizer a vocês, não é eu que estou dizendo essas coisas, é a Bíblia. Outro dia eu falei através do rádio que as mulheres não devam ser pregadoras. E sabe o que aconteceu? Um ouvinte ligou no programa para dizer que eu não deveria dizer isso através do rádio. Mas eu gostaria de falar com essa pessoa e eu diria a ele: eu nunca disse isso. E ele iria dizer: você disse. E eu simplesmente iria afirmar e dizer: quem disse foi o Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Eu somente citei o que estava escrito. E não fui eu que disse que as mulheres não devam ser pregadoras. Foi o Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Você pode encontrar isso no livro de 1 Coríntios. Você pode encontrar essas escrituras em Coríntios, capítulo... Primeiro livro de Coríntios, capítulo 14, versículo 34. Você encontra Paulo dizendo: não é permitido que a mulher ensine, mas que esteja calada na igreja. Timóteo também, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, você encontra a mesma afirmação. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34, diz: não permito que a mulher fale na igreja, que esteja calada. Eu até mesmo quero ler aqui para que os ouvintes possam tomar as escrituras na íntegra, conforme está escrito, porque às vezes as pessoas julgam que é eu que estou dizendo, que somos nós que estamos falando. Nós estamos simplesmente citando o que está escrito. Primeiro livro de Coríntios 14, versículo 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar. Estejam caladas. E no livro de 1 Timóteo, a Bíblia diz que as mulheres não é permitido que elas, 1 Timóteo capítulo 2, verso 19, não é permitido que elas ensinem. Agora, isso é o quê? É mandamento do homem? Não, é mandamento de Deus. Ah, mas foi Paulo que falou. Olha, meu ouvinte, para alguém dizer isso, tem que ser muito incrédulo. Paulo disse: o que eu tenho vos ensinado, eu não aprendi de homens, eu aprendi diretamente do Espírito Santo. A Bíblia é um livro escrito pelo Espírito Santo. São 66 livros, escritos por volta de 40 escritores. Muitos desses escritores nem se conheceram, viveram por cerca de 1000 anos de diferença um do outro. E mesmo assim seus escritos não se contradizem. Por quê? Porque foi um só o autor, o Espírito Santo, usando em diferentes tempos homens para escrever. Mas as igrejas, as religiões, têm mudado as coisas. Não se tem mais pregado essas coisas. Igrejas que tinham doutrina não tem mais. E as pessoas simplesmente se colocam ali dentro e ficam ali e simplesmente acham que porque pertencem a uma religião estão salvos. Deus está vindo buscar um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras, meu querido ouvinte. Quem subirá no arrebatamento? Quem estará pronto para aquele grande dia? A Bíblia diz que será um pequenino rebanho que subirá. Jesus disse: não temas, ó pequeno rebanho, porque ao Pai vos agradou dar o reino dos céus. Eu quero fazer parte desse pequeno rebanho. Você não quer, porventura, ser parte desse pequeno rebanho? Então una-se à palavra. Tome a palavra. Viva a palavra. Deixe de lado o que o homem diz. Tome o que a palavra diz, se posicione por ela. De que lado você está? Eu me lembro da história de um certo homem. Ele era surdo
e ele não podia ouvir. Ele somente poderia compreender se alguém falasse por mímicas, por gestos. Mas ele sempre estava na igreja, não perdia nenhum culto. E mesmo ele se assentava na igreja e escutava todo o culto, terminava o culto, ele ia para casa. E alguém um dia se aproximou dele e disse: amigo, falou por mímicas, falou por gestos, e perguntou a ele: por que é que você vem à igreja se você não ouve o que o pastor está pregando? E ele disse assim: é que eu quero que o diabo saiba de que lado que eu estou. Em outras palavras, mesmo que eu não entenda o que estão falando aqui, mas eu sei que aqui é a palavra de Deus, eu sei que é a igreja, eu sei que é a palavra, e eu quero que o diabo saiba de que lado que eu estou. E eu pergunto a você nessa oportunidade: de que lado você está? Certamente você gostaria de dizer: eu estou do lado daquele que a Bíblia diz que o limpo seja-se mais limpo, o limpo será mais limpo, o justo será mais justo. Mas para você saber se está nisso, os teus frutos têm que mostrar. Conforme o mundo vai se deteriorando, conforme o sistema religioso vai apodrecendo, você tem que simplesmente olhar e ver se você não está andando nesse embalo do modernismo. Fique com a velha palavra. Por mais que a palavra de Deus hoje está sendo tomada como uma loucura. Quando eu digo como uma loucura, não para o ímpio, para o pagão, mas para os próprios religiosos. Hoje, viver a Bíblia na íntegra, como está aqui, é motivo de crítica, é motivo de zombaria. Os religiosos, eles têm suficientes teologias para dizer para você que não precisa mais viver a Bíblia como ela está. Mas eu digo para você, ouvinte, Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim aqui, eu me envergonharei dele naquele dia diante do Pai. Mas aquele que me defender aqui, eu o defenderei naquele dia diante do meu Pai. Por isso, meu querido ouvinte, eu te convido nessa oportunidade: não se envergonhe dessa palavra. Se o povo tem deixado ela, fique com a palavra. Irmã, se você for criticada por usar teus cabelos compridos, não se envergonhe disso. Tenha prazer de ser criticada pela palavra de Deus. Homem, se você for criticado por viver uma vida íntegra, voltada às Escrituras, quando hoje as igrejas se tornaram clubes sociais, existem torneios de tantos tipos de jogos, e são lugares para passatempo, e as pessoas se ocupam ali. Mas você tem se tomado uma posição pela palavra, e quando pessoas que se dizem evangélicos te convidam para esse tipo de fé, esse tipo de fé moderna, não se envergonhe de dizer: olha, eu ainda faço parte daquele velho evangelho. Ah, mas as coisas mudaram, as coisas não são mais iguais. Mas diga assim, meu querido ouvinte, as coisas têm mudado, mas Deus não tem mudado. Deus permanece com a sua palavra. Eu ficarei com ela, mesmo que eu tenha que ficar sozinho, mas eu ficarei com essa palavra. Porque Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando os céus e a terra passarem, passará todo o sistema feito pelo homem. Somente ficará a palavra de Deus e aqueles que se posicionaram nela. Por isso, meu ouvinte, que Deus vos abençoe, e que nesses últimos dias, quando Deus tem enviado uma voz através de um profeta, chamando o seu povo para uma unificação na palavra, que você seja um desses. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz e não seguirão a estranhos. Se você é uma ovelha de Deus, eu estou certo que você ouvirá a voz de Deus nesses últimos dias, e você seguirá a palavra dele. Você seguirá os ensinamentos dele. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz e de maneira alguma seguirão a estranhos.
Você não seguirá a doutrina de homens, você não seguirá a interpretação do homem, você ficará com a palavra de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que tem chorado lágrimas ao ver aquela igreja a qual você nasceu um dia, a qual um dia o fogo de Deus queimava ali dentro, e você vê hoje uma igreja moderna, caída, sem doutrina, sem vida vivida, e os pregadores frios. Você tem chorado por isso. Você tem tentado e orado para que Deus renove essa igreja. Eu quero te dizer nesta oportunidade, quando aquele pé de milho seca, não adianta mais você colocar adubo nele, não adianta mais você colocar água, ele morreu. Os sistemas religiosos morreram. Por quê? Porque eles abandonaram a Deus. A Bíblia diz que Deus, nessa era de Laodiceia, está pelo lado de fora, foi expulso de dentro das igrejas. Mas ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém, fala de indivíduo, alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É você, meu querido ouvinte, que tem que abrir a porta do seu coração. Não espere que o sistema da tua religião vai se reconverter outra vez. O sistema morreu. Deus trata hoje com indivíduos. Quando Jesus veio na terra, havia muitas religiões. Ele não veio para converter a igreja dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos. Ele veio para converter corações. E ele tirou pessoas de dentro dos fariseus, dos saduceus, de todo tipo, segmento de religião. E ele converteu aquelas pessoas para si. Hoje também, Deus está convertendo corações para a palavra. E eu te digo, você que chora, que geme por uma mudança, é você que tem que mudar, é você que tem que se transformar. Não espere que o sistema o qual você vive ali vai se transformar. Esse sistema já morreu, porque eles abandonaram a Deus. É você que tem que sair desses sepulcros caiados e ir para a palavra de Deus. Você tem que parar de ficar aí esperando que esse defunto ressuscite. Porque a palavra de Deus nunca morre, a palavra de Deus está viva. Se o sistema morreu, a palavra permanece viva. Você tem que escapar e ir aonde existe vida. Deus disse: duas maldades o meu povo me fez. Uma, abandonaram a mim o manancial de águas vivas. E outra, cavaram para si cisternas rotas. Rotas quer dizer podre. O que é cisterna? É um lugar, um buraco, onde se cava para reservar água da chuva. E aquela água entra ali e ela choca, e ela apodrece, e ela cria girinos, e ela cria todo tipo de vermes. Isso é o que existe em cisternas, existe podridão. Mas Deus disse: eu sou o manancial de águas vivas. No manancial de águas vivas não existe vermes, girinos, não existe podridão. Por quê? Porque aquela água não pode chocar, porque ela é uma água viva que está sempre borbulhando, e essa é a palavra de Deus. E Deus disse: eu tenho duas coisas horríveis que o meu povo fez contra mim. A primeira, me abandonaram, quer dizer, deixaram a mim, a palavra, o manancial de água viva. E a segunda coisa horrível, cavaram para si cisternas. Foi o que o homem fez, deixaram Deus, a palavra, e cavaram para si sistemas, religiões, criada por homens. E a Bíblia está se cumprindo. Eles têm se sujado mais a cada dia. A doutrina ficando de lado, o mundo entrando, o mundanismo. Mas existe um outro grupo, o limpo se limpará mais ainda. Mas o que te limpa é a palavra. Por isso eu te digo, escape enquanto é tempo. Una-se à palavra. Apocalipse capítulo 18, versículo 4, a Bíblia diz: sai dela, povo meu. Não é fique ali até que ela se converta. O sistema, quando abandona Deus, o sistema morre. É você que tem que sair desse sistema morto e ir para a palavra. Por isso Deus enviou uma mensagem nesses últimos dias, através de um profeta, para fazer esse sistema, ou melhor, para trazer a palavra de volta, a fé do coração dos filhos de Deus. Jesus disse: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. A palavra restaurada. Você tem que vir, sair do sistema do homem e se unir à palavra.
Deus tem enviado uma palavra. Há um povo se preparando para um arrebatamento. Há uma noiva se preparando nesse manancial, se saciando dessa água viva que é a palavra de Deus. E eu te convido nessa oportunidade, ouvinte. Deixe esses mananciais, ou melhor, essas cisternas rotas, podres, e venha para o manancial de águas vivas. Venha para as Escrituras. Tome a palavra de Deus e viva por ela. E seja arrebatado em um dia desses. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus.